Olá! Hoje vamos encontrar com o Mago, o Arcano 1. Saímos do louco, o Arcano 0 ou 22, aquele coringa, né? Sobrevivente dos baralhos, de jogar carta, e vamos encontrar o Mago. Então, o Mago traz a possibilidade dos caminhos. Ele está aqui configurado numa encruzilhada. Encruzilhada não é algo ruim, pode ser, quando a gente falar do aspecto negativo do arcano, a gente vai ver, né, o que seria, mas fala de caminhos abertos. Então, onde não havia nada e de repente a pessoa se lançou por curiosidade, por ousadia, porque tinha que ser, de repente surge o 1. O 1 é o potencial. Então isso é muito característico do mago. Ele, né, o mago, então ele está representado aqui no tarô mitológico por Hermes. Então o Hermes, ele traz, a gente sai do louco, que é o arquétipo do puer, da criança, e a gente encontra o arquétipo do trickster, que é o embusteiro, que é o que traz as boas falas no sentido de boas notícias e boas falas no sentido daquela fala que daqui a pouco a gente encontra um vendedor e ele tá vendendo fumaça numa garrafa e você leva para casa super feliz e depois você para pensar, mas isso não vai me servir de nada. E a gente já caiu ali na lábia do vendedor, né? Então ele seria o patrono dos viajantes, dos negociantes. Essa questão da comunicação, ela né, configura aí, ela atravessa essa carta o tempo inteiro, e uma comunicação tanto da pessoa para o mundo externo quanto da pessoa para o mundo interno, porque Hermes ou Mercúrio, né, depois na mitologia romana, ele tinha esse aspecto todo do movimento, do negociante, do trapaceiro, mas ele também era o guia de almas. Quando alguém precisava entrar no Hades, isso na mitologia grega, quando alguém precisava entrar no Hades para resgatar, né? O Hades é o mundo dos mortos, então a gente pode fazer uma analogia com o inconsciente. Às vezes a gente tem que entrar ali para resgatar uma memória, para resgatar uma potencialidade que está adormecida, está em estado latente, e a gente precisa trazer para a luz da consciência. Então quem faz isso, né, aquele que pode transitar por todos os mundos, seria o mago. Olha que maravilha, ele realmente é encantador. Então, como foi falado na primeira aula ou na introdução, eu não lembro, toda vez que a gente está estudando a fundo algum personagem, algum arquétipo, algum arcano, principalmente os maiores, a gente tende a evocar aquela representação que aquela representação contém na vida. Então, quando você estiver mexendo no mago, presta atenção na rua, tá? Presta atenção com o assalto, não é algo negativo, mas tende a acontecer. A gente vivencia o que aquele arcano ele traz. Né, de alguma forma, por mais que aconteça alguma coisa, ser roubado, ser furtado, isso não é bom, mas não é algo tão grave. O mago, ele não traz um peso, ele traz a necessidade de você estar esperto na vida. A gente pode pensar também num outro nível simbólico, também para os furtos que a gente faz com a gente mesmo. Tem uma oportunidade, então a gente não se acha capaz, a gente se furtou. Eu marquei, aquilo era tão importante para mim, mas me deu um sono, dormi, né? Dormi no ponto e realmente perdeu, já foi. Então, voltando aqui, o mago, ele está representado pelos caminhos, a questão da encruzilhada,
e ele tem uma pedra, né? O Hermes, ele também representava a questão dos limites como ele está nas estradas, ele representava pilhas de pedras, né, que faziam muros até onde eu posso ir, o que delimita, e ele pode atravessar de um lado para o outro, né? Mas nós, o ideal é que nós podemos saber ali até onde podemos ir, onde é a hora de ultrapassar, onde é a hora de voltar, e ele vai testar a gente o tempo inteiro, tá? Então ele, nessa pedra, ele tem os 4 elementos. Existe uma espada, existe o caduceu. Caduceu é aquele símbolo que é o símbolo do comércio, né? Então tem como se tivesse ali um bastão com 2 cobras, uma de um lado e uma do outro, representando a dualidade, né? A fala boa, de uma boa notícia, de um entendimento, e a fala boa, que é boa de ouvir, mas é meio canto da sereia. O mago, junto do arcano o carro, o arcano 7, a gente vai encontrar lá pra frente, são as cartas que configuram maior rapidez. Isso me remete a um outro oráculo que se chama o Oráculo da Deusa. Ele não tem um caráter de adivinhação, tá? Não que os outros tenham, né? Como a gente já falou também, só de adivinhação, é um objeto de autoconhecimento. E tem um arcano no Oráculo da Deusa, que é um oráculo composto de 52 cartas, com representações arquetípicas, né, de deusas de todos os lugares do mundo. E a gente pode encontrar uma deusa que também é grega, por um acaso, que é a Hécate. Tá? A Hécate é a senhora das encruzilhadas. E o que traz a mensagem que esse livro traz? Falando que um caminho é apenas um caminho. Lógico, existem escolhas e existem caminhos que trazem consequências, né? E que são consequências irreversíveis. Mas no comecinho do baralho, no que o mago quer passar, o mago ele precisa experimentar. Então o louco, vamos diferenciar um pouquinho um arcano do outro. O louco, ele se lança instintivamente, sem saber, ele vai, né? Ele vai e talvez sem consciência, ou o que ele traga de consciência é que onde ele está, ele não pode continuar, ele não vai trazer nada de novo para ele, ele vai se sentir morto em vida, né? No mago, ele sabe que ele vai conseguir, o que ele não sabe e nem como, mas ele sabe que ele vai dar em algum lugar, que se ele misturar um elemento com outro, então eu estava falando dos elementos, que ele traz o caduceu, ele traz uma espada, ele traz uma moeda e traz uma taça, e essas seriam as representações dos arcanos menores e dos elementos. Então a taça, ela tem a ver com copas, que tem a ver com o universo dos sentimentos, né? Um naipe que fala de amor, das relações como um todo. Espadas, que fala do mental, a capacidade que a gente tem de discernir uma coisa da outra, né? Ali de dissecar com a mente. A moeda traz as questões materiais, questões do corpo, questões financeiras, questões da matéria. E o elemento, então falei do elemento terra, falei do elemento água, falei do ar e o fogo, tá? O fogo, né, o bastão, que é o bastão da criatividade, o fogo aceso. Então esse bastão, ele tá aceso e ele traz a criatividade, ele traz o movimento, ele fala de projetos de vida. E o mago tá ali, né, com todos esses elementos na frente dele, e ele quer ver o que isso vai dar. Se ele misturar, no que vai acontecer. Então é um arcano. E essa questão do embusteiro, né, de você ter um padrinho, um patrono dos comerciantes e até dos trapaceiros, né, quando isso aparece na nossa vida, essa energia, ela autoriza
a uma trapaça, tá? Com moderação, gente, por favor. Mas, nossa, tava sozinha durante um bom tempo e agora apareceu uma pessoa e aí... Lady Murphy, né? Aparece uma outra muito legal e eu ainda não me decidi, eu saio com uma, saio com outra, daqui a pouco aparece a terceira. Aproveita, eu acho que assim, tá fazendo sucesso, né? Tem épocas de vacas gordas, às vezes vacas magras, então a pessoa tá ali, né? Dependendo do que apareça, na época das vacas gordas, às vezes aparece muita coisa e o dedo não tá bom, o dedo tá podre, então isso também não é bom. Mas a pessoa tá bem, tá fazendo sucesso e tá ali se decidindo, então é encruzilhada, né? Tem um caminho, é uma pessoa, outra a relação com outra, e nossa, marquei de ir ao cinema com uma dessas pessoas e quando eu descobri, no dia seguinte, a outra pessoa me liga ou no mesmo dia, já tô com o ingresso comprado, já tá certo, aí vem a outra pessoa, me chama para ir no cinema naquela sessão, naquela forma, porque já tá com o ingresso comprado, ia com um amigo, a pessoa não vai, tem o ingresso pronto, vamos! Eu gelei, mas a pessoa, você pode ir, você como mago pode ir, porque a pessoa vai passar por você e não vai te ver, como se tivesse a magia da invisibilidade, tá? Então o mago, ele permite isso. O que o mago não permite? E aí falando da questão de Mercúrio, do próprio planeta, né? Quando a gente passar na mandala, a gente vai ver na posição 3, que é a posição de tentar achar ali pelo signo. Mercúrio rege Gêmeos e rege Virgem, e traz a questão da comunicação e traz a questão da inteligência. Então a inteligência no sentido da curiosidade, eu vou pegar esse rádio, vou desmontar e vou montar, meio professor Pardal, a gente pode fazer isso com um instrumento e a gente pode fazer isso na vida. Se eu tiver esse tipo de atitude, né, vou desmontar isso aqui, no que vai dar? Aí o mago, ele tá, né, ele é um anjo da guarda, ele tá te apadrinhando, digamos assim, você tá ali cheio de sorte, encoberto por uma boa sorte, mas ele não suporta, entre aspas, a burrice. O que seria isso? Então, eu fiz uma atitude, aquilo não foi bacana, eu já tive um aprendizado e eu me salvei ali por um triz, mas deu certo. Eu vou repetir aquilo, assim, vai repetir e não vai dar certo, tá? Porque aí o mago já assim, olha, fica por sua conta e risco, tá? Não tem mais aqui bênção de mago nenhum, já nos divertimos, já experimentamos e agora não. Isso é perigoso, isso não dá certo. Então, assim, repetir uma situação que não foi boa, se você já tem consciência de que ela não foi legal, aí não. Aí, nesse caso, o mago, ele não é bacana, ele não vai te proteger. Voltando às comparações, o louco com o mago. O louco, a gente viu, né, no louco o encontro da inocência, a questão da ignorância, de ignorar um saber, e ali o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. No mago, eu não estou mais distraído. Então, ok, vou experimentar, ele adora, ele é curioso, né? Como se fosse um grande fofoqueiro ali. Então, vamos lá, vamos saber no que isso vai dar, vamos saber dessa novidade. Só que assim, desde o momento que aquilo deixou de ser novidade e não é algo positivo, não é legal. Como é que a gente sabe num jogo se aquilo é positivo ou negativo? Vamos ver a questão do mago, né? Estamos nessa aula, então vamos aqui. Primeiro, se a carta está invertida, ela é uma das configurações da linguagem, né? Do baralho com a gente. Então, assim, inverteu. Vou prestar atenção porque está falando de alguma coisa no sentido negativo para eu ficar esperta. Não é algo que seja um destino, está marcado. Eu preciso entender aquilo. Desde o momento que eu entendo aquela informação, não necessariamente eu tenho que viver aquilo ou posso atenuar, né, através da minha conscientização daquele fato. Em termos de uma vivência, algo que vai acontecer, ou em termos de uma manifestação daquilo em mim.
Então, somos humanos. O que nos faz humanos? A possibilidade de acertar e de errar, de ter raiva, de ser vingativo, de ser meio má, então de ter um traço perverso. Um dia, nossa, hoje eu tô, né, super perverso, eu tô mal, né? Então o mago, ele indo para o aspecto negativo dele, ele é um grande manipulador, ele é quase um sociopata, porque é aquele que é muito simpático, todo mundo adora e você não imagina a pessoa acima de qualquer suspeita, e é um grande ilusionista, né? Alguém que quando você viu te tirou alguma coisa, ou material, ou algo, um sentimento, né? Tirou a tua confiança, tirou a tua fé na vida, então algo que não é legal. Então um dos aspectos de perceber que não é legal é através da carta invertida. Numa mandala, quando a gente chega na 11ª posição, que no mapa astral, na astrologia e até em alguns livros, quando vão ensinar a mandala, você vai encontrar a 11ª posição, é a posição dos amigos na astrologia, tá? Só que aqui, né, no meu jogo, e funciona dessa forma, há 30 anos eu jogo desse modo, é a posição dos inimigos ocultos, que a gente poderia pensar que realmente é dos amigos, mas é porque não tá fora. A gente tem que olhar aquilo dentro da gente que é tão próximo, né, que é um inimigo oculto. Então, essa característica tá pintando em mim, né? Daqui a pouco eu vou falar mais do mago nos inimigos ocultos também, independente dessa parte do perverso, né? Das perversões, mas da questão ali das escolhas, e também nas configurações. Quando você começa a ler bastante, então a gente começa a ler, vamos voltar para aquela lição inicial do pão de forma. O arcano, ele é uma coisa só. Então, por exemplo, quando o mago ele fica paralisado na encruzilhada, são tantos lados, eu não sei para onde eu vou, e ele não vai por medo, a gente regride pro louco, né? O louco que tem medo, ai meu Deus, eu vou cair do abismo, como é que foi? Quando ele ultrapassa, ele já acessou ali as vias mais internas, aquela atitude que ele fez conscientemente para ver no que vai dar, através daquela experiência, ele evoca ele vai prestar atenção naquilo. Prestando atenção naquilo, ele atinge níveis mais profundos, seja de consciência ou até um canalzinho já com o inconsciente. Então a gente já vai estar na sacerdotisa. Vamos falar dela daqui a pouco. Então são as lições. Deu certo? Assim, eu aprendi aquela lição, eu estou no arcano seguinte. Eu não aprendi, eu estou ainda empacado ali, preso na lição do arcano anterior, tá? E a configuração numa mandala, numa jogada, como eu, né, coloquei aqui, aquele jogo de 6 cartas, e então, nossa, se essa carta é uma carta rápida, o mago, se essa carta do resultado final, o carro, também quando elas saem juntas, você vê que tem algo falando de velocidade, né? Então, de repente, sai um mago no negativo de uma resposta. Então, o que ajuda, o que atrapalha e o que realmente é. Um jogo de 3 cartas. Então, o que ajuda a posição 1, o que atrapalha a posição 2, o que realmente é. Sai o mago na posição 2, o que atrapalha, tá dizendo que tá atrapalhando, tá? Então, como eu falei, nos arcanos menores, se um arcano ele é positivo, eu simplifico, eu não vou tentar achar o que poderia ser a parte negativa dele. Para mim ele é o que é, mas nos maiores, essa riqueza, segredos maiores, então ele pode ser muita coisa e infinitamente. Então vamos botar ali. O mago é a parte do negativo. Se é um resultado final estranho, uma lua invertida, a lua ela é maravilhosa, mas quando algo é muito poderoso, muito maravilhoso, quando ele é negativo, ele é terrível, né? É alguma coisa, é um tormento mental, é um período de um transtorno muito grande. Então, assim, você já vai poder, através dessa configuração, ver que não tem nada bom. Por mais que o que ajude seja algo maravilhoso, você vai pegar uma pedreira aí, tá? Isso é fato, ok? Vou fazer uma configuração de uma mandala aleatória. O objetivo é que a gente reconheça o mago em cada posição.
Você pode treinar jogando para alguém, você pode treinar jogando para você. Se você jogar para você ou até para alguém, o ideal é que a mandala ela tenha um espaçamento. Toda semana eu estou abrindo uma mandala. Não faz isso. Tira uma carta, tira um jogo de 3 cartas, tira um arcano maior, um arcano menor. Vai variando porque a mandala ela é tão completa e ela precisa de um tempo de maturação, um tempo para esgotar aquelas informações que vieram do inconsciente para a consciência, tá? Então, vamos lá. Mago no centro, quando a gente abriu e é a primeira mandala da vida da pessoa e traz que aquela energia vai ser a energia dominante regente da pessoa. Fala do quê? De uma pessoa de boa sorte, de uma pessoa de caminhos abertos, de uma pessoa que precisa experimentar muita coisa, que pode ir para a teoria, ela pode conhecer teoricamente, mas ela precisa experimentar, ela precisa viver, necessita disso, necessita muito do aqui e agora também. É uma pessoa que... O que é o correto? Tem as questões morais do que é certo e do que é errado, e tem aquilo que é da natureza da pessoa. Então, o mago não é alguém muito correto dentro dos padrões morais, mas aquilo faz sentido, aquilo é necessário também. Necessário para uma vivência, necessário até para que a própria pessoa ela vá tomando uma consciência maior e que ela possa ousar um pouco aquela pegada que começou no louco, mas de uma forma mais consciente. Eu posso ousar e olha só, tá tudo meio configurado, muito certinho ali, vamos pegar um outro caminho, vamos mudar, por que isso está errado? Isso não é certo, mas no seu caso específico, eu não vejo isso como sendo errado, então poder repensar a vida, né? Pensar de uma outra forma. Então é alguém que vai falar muito bem, vai ser um excelente professor, vai ser um excelente comerciante, vai ter uma fala inteligível, a pessoa fala e ela vai ser compreendida, né? A mensagem ela vai chegar e uma mensagem interna ali também, se for buscar, vai chegar, tá? Então ali, aqui fora, então vamos imaginar o mago, como ele é percebido, né? Aqui fora, como é que a pessoa é percebida? Como uma pessoa alegre, como uma pessoa que tem muito potencial para muitas coisas, como alguém que é divertido, a pessoa chegou, é a alma de festa. Ai, que legal, chegou falante, tem sempre uma novidade para contar, sempre algo interessante para mostrar. Mas às vezes alguém que é encantador não tão confiável assim, às vezes, tá? Então sempre no baralho, sempre falo isso, você vai aprender a jogar tarô, aprenda, assim, aprenda, leia muito sobre aquela carta, jogue bastante, jogue para as pessoas, mas depois que você aprender, você esquece tudo que você aprendeu e você deixa vir, porque aquilo nunca vai parar de te mandar mensagem, nunca, 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 tá? Então, aqui fora, por exemplo, um mago com uma temperança no centro é uma boa combinação. A temperança ela fala mais de uma organização interna, uma busca por equilíbrio no sentido do que faz sentido para mim, não aquele equilíbrio, é uma pessoa equilibrada, ponderada, pode até ser também, mas vai estar falando de um equilíbrio entre a minha parte racional e a minha parte mais intuitiva, equilíbrio entre tem a parcimônia nas minhas atitudes, mas na hora que também eu tenho que expressar minha raiva, ela também acontece. Então, a temperança é uma busca disso, por uma expressão verdadeira, mas de uma forma equilibrada, tá? E o mago aqui fora, né? Então, alguém que está com esse centro, desse modo ali, se restaurando, que a temperança ela vem depois de uma grande mudança, que a carta anterior é o arcano a morte,
que a morte ela é uma morte para um renascimento, né? Então ali houve um processo cirúrgico, uma grande transformação, uma morte para um renascimento, e eu preciso reorganizar a minha casa. Mas isso a gente vai aprender lá para frente do nosso curso. Voltando aqui ao mago, então se tem essa energia no centro, aqui fora a pessoa pode se expressar, ela pode transitar numa boa aí, né? Ela pode deixar fluir, porque eu acho que tem uma coerência nesse aspecto, tá? O mago no setor financeiro. Então, o mago aqui, como é uma carta regida por Mercúrio, né? A gente, na posição 3, a gente vai ver isso melhor, mas está falando dos caminhos, está falando desses vários caminhos. A pessoa ela pode ganhar dinheiro por várias vias, ela pode ter, né, provavelmente tem alguns talentos, então assim, eu sou da área, eu sou da área do cinema. Então, né, eu trabalho, eu faço documentários e tal, mas também eu pinto muito bem. Eu comecei numa aula de pintura e agora eu vou fazer uma exposição. Tudo aí tá ligado à arte, mas a pessoa ela pode ter uma formação anterior também. Eu fiz um curso técnico em contabilidade e de repente eu vou precisar utilizar isso para alguma coisa, ou me pediram uma consultoria, ou me pediram para fazer um imposto de renda agora e, nossa, vai ser uma fase onde vai cair muito bem esse dinheiro desse trabalho burocrático que eu sei fazer, né, que eu tenho essa formação, vai me cair muito bem. Então, o mago no financeiro, ele pode falar de dinheiro vindo de várias vias, ele fala de caminhos abertos. E o mago também é algo bem interessante. Ele, uma vez eu jogando, e aí o cliente, né, apavorado com uma situação específica, se eu não vou colocar aqui, né, mas apavorado com uma situação específica, e assim, meu Deus, mas vai dar certo, eu vou sair dessa. E aí saiu ali, né, eu não lembro qual a jogada, tem bastante tempo, mas a frase dele ficou arquivado aqui pra mim, faz total sentido. Aí eu expliquei e falei, olha, mas saiu um mago, vai dar certo. Como eu falei, o mago não suporta aquele erro contínuo, então foi um erro, ele fez aquilo, ele ficou desesperado, foi uma coisa que não foi legal, mas de algum modo foi foi negligente, foi experimentando alguma coisa, não foi com uma intenção ruim e nem algo que ele já viveu e que ele está recorrentemente errando. E eu falei, olha, sai o mago, então o mago diz que vai dar tudo certo, né? E aí, depois de um tempo, vem ali, acho que na época era um torpedo, né? Não tinha nem WhatsApp. E aí ele fala, olha, deu certo o mago. Eu acho que assim, mago é igual a melhor amigo. Então, sim, o mago, ele seria, né? Para quem acredita em anjo da guarda, independente do credo, mas seria uma força protetora que vai te guiar. Só que como ele é brincalhão, esse arquétipo do trickster, a gente pode ver configurado aí. Então tem o Hermes, quando a gente pensa no Saci Pererê, eu não sei se o Saci Pererê é protetor de alguém, mas o Saci Pererê é, né? Se a gente pensa na mitologia africana, o arquétipo do Exu é muito bem similar ao Hermes, né? Então também tem aquela questão, é o que traz o movimento, é o que até resolve muita coisa, mas também é o que cria muita confusão, né? Então o mago, ele traz essa questão, ele tá ali do teu lado, e quando ele sai num jogo, na mandala, na 13ª posição, que é a posição central, sai na posição 9, que está falando da espiritualidade e do psiquismo. Então, como você está como um todo, né? Como está ali de um modo holístico. Quando ele sai na 12ª posição, que é o presente que o universo te dá, é uma carta que ela fala ali de algo que está no inconsciente, mas se tornando realidade, aquilo é um presente. Ou na primeira posição, que é aquela posição do que aparentemente é, apesar de ser mais superficial, quando está, né, numa dessas 4 posições,
Numa mandala, falando dos próximos 6 meses, você, digamos que está protegido. Não pode abusar, tá? Por favor. Mas o que é estar protegido? Aconteceu algo que, de repente, nossa, eu tô apavorado, como esse meu cliente. Vai dar certo. Ou aquilo não era nada grave, aquilo era uma fantasia sua, então, precisou entrar naquele desespero. A gente precisa disso às vezes, a gente fantasia com uma situação que no final, mas não era nada tão importante. Você liga para um amigo desesperado, depois de um mês, o amigo, e aquilo, como é que ficou? Aquilo, você nem lembra. Então aquilo, na verdade, plugou com alguma neurose ali que você hipervalorizou, mas na verdade não tinha um fundamento. Ou é algo que tem um fundamento, mas que irá se resolver. Só que o mago, com esse aspecto brincalhão, ele pede uma prenda. Qual é a prenda? O seu desespero, tá? Então, assim, ele precisa dar umas boas risadas, assim, ele precisa gargalhar da sua atitude, até pelo sentido assim, olha só, você está começando a entrar em contato com os 4 elementos, você está começando a entrar em contato com esse lado não tão racional, do tarô ou desse estudo mais oculto de questões ocultas. E entrando em contato com o lado do tatear no caminho, que é o que realmente a gente pode, não tem nada, como já vimos, a vida não dá garantias. Então ele ri. Olha só, se a cada desafio que você tiver na vida você ficar desesperado, isso denota uma falta de maturidade incrível, e tem que rir mesmo, isso é uma grande idiotice, tem que rir, tá? Mas no final tudo dá certo. Então na parte do dinheiro aqui estaria um jogaço pro financeiro, porque no financeiro tem o mago, sai o sol na posição 10, aquele triângulo que a gente viu na mandala ali com o louco, Então esse triângulo, posição 10, trabalho, posição 2, dinheiro, posição 6, estudos e saúde. Na posição 6 aqui tá a imperatriz. Então, nossa, são cartas maravilhosas, cartas de falando ali, se for uma mandala até hoje, pegando o passado, a gente está falando de um período bem auspicioso, mas de cartas seguras. Então, aqui fala de uma boa sorte, mas aqui fala de algo que a pessoa concretizou também, que ela foi também construindo ali, Não foi algo que caiu de paraquedas somente, tá? E se for um jogo para frente, na mandala de hoje, até daqui a 6 meses, mostra um período bem interessante para trabalho, finanças, estudo, então esse aprendizado, e a saúde também vai muito bem, obrigada, tá? Se a gente vai na posição 3, o mago ele estaria configurado aqui, como eu falei, por alguém da família, vivo ou morto, tá? Não está dizendo novamente que ninguém vai morrer ali nesse período, é só para identificar, do signo de Virgem ou de Gêmeos, que são os signos regidos pelo planeta Mercúrio, tá? Caso a pessoa não identifique, porque não tem das pessoas mais próximas, então vamos pensar nas características do mago. Tem alguém que fala muito bem, tem alguém encantador, tem alguém... Então, uma vez identificada essa pessoa, isso mostra que nos próximos 6 meses você e essa pessoa vão estar fazendo algo juntos, tá? O mago em casa. O mago em casa, sempre fala dessa questão dos caminhos abertos. O mago, ele também é o alquimista. Então, às vezes uma casa onde assim, eu tive um dia meio difícil, foi meio estranho, mas eu chego em casa, eu tenho aquele meu cantinho mágico. A minha casa, ela tem uma capacidade de me recuperar. Tem alguma, ou tem um quarto específico, tem um escritório, tem um ateliê, ou não, é a própria casa. Eu ponho as minhas músicas, então eu consigo fazer uma alquimia ali na minha vida através dessa casa, tá? É algo maravilhoso, muito, muito bom. A gente começa no tarô, os arcanos são tão gostosos, depois da segunda metade do tarô pra frente o bicho pega ali, mais firme, mas por enquanto vamos aproveitar. O mago, olha que interessante, no amor. Então aqui posição 5 é o consulente no amor, Quem tá
Você está jogando para a pessoa, fala da pessoa no amor. Ela pode estar ali naquela fase de escolhas, ela pode até estar num relacionamento, mas repensando o relacionamento e de repente, independente de estar ficando com outras pessoas ou não, mas eu tô testando o poder de sedução. Eu tô saindo mais arrumada e tal, e quero ver na rua se as pessoas estão me olhando e tal, independente do resultado, mas eu quero chamar a atenção. Então o mago, ele fala desse magnetismo, pode ser intencional ou não. Então naquele período, né, sempre dos 6 meses, se a mandala for de hoje, pegando o passado, 6 meses para trás, então está dizendo que nos últimos 6 meses você trouxe essa energia, inclusive hoje. Se for uma mandala pegando hoje até 6 meses para frente, você vai entrar nessa energia. Então você vai fazer mais sucesso, tá? Vai ser um período ali de sucesso, vai ser um período... Se você está num relacionamento com uma ou com mais pessoas, que a gente vê que o mago, ele traz também essa possibilidade, você tá conseguindo seduzir, você está conseguindo falar a língua daquela pessoa, você está conseguindo atingir ali o campo daquela pessoa e realmente atrair, tá? Então, o mago numa casa 7. Então, aqui nesse jogo da mandala do amor, a gente tem que analisar junto. Casa 5, que é o consulente. Casa 7, que é a pessoa que ela se relaciona, ou um potencial, uma pessoa potencial para aparecer, ou um padrão, tá? Então, assim, o mago na 7, de repente... Então alguém que fala bem, que tem carisma, que é bacana, às vezes aquela amiga ou aquele amigo, para quem valoriza muito beleza, o mago não necessariamente é uma pessoa bonita, né? Então, tava saindo com alguém, agora não, comecei a namorar e vou apresentar para as amigas, vou apresentar para os amigos, e aí vem você com aquela pessoa e todo mundo olha, nossa, mas o fulano, né, sempre chegava aqui com um mulherão, ou chegava aqui, nossa, o cara, né, quase modelos ali, e daqui a pouco alguém que você olha, você não dá nada, ou você acha até feio. Tudo bem, a pessoa sentou ali, tá numa mesma mesa, quando deu 15 minutos, tá todo mundo assim, babando. A pessoa, ela começa a falar e você super entende, nossa, eu quero, né? A pessoa, ela tem uma magia mesmo, pessoal. Então, o mago na casa 7 fala disso, mas a gente tem que ficar alerta também, independente da carta estar invertida, de alguém que pode estar te ludibriando também, tá? Tem como ter uma certeza, saiu o mago, então eu já vou dizer que não é, saiu pra mim, eu já vou cortar a pessoa? De forma alguma. Até porque essa experiência com o mago, sendo boa ou ruim, ela é muito gostosa, ela é boa de ser vivida. Então fique atento, veja o que é, pode ter um exagero, pode ter não tem aquela música do Seu Jorge, né, que ele canta, hoje à tarde a ponte engarrafou e eu fiquei a pé, né, mas você crê se quiser, meio que isso, tá? O mago. E o mago, na posição 8, então o 8 ele tá falando do relacionamento, do potencial para relacionamento e também da vida sexual. Então, assim, é a vida de experiência, vamos experimentar, né? É algo positivo, é algo que tem essa magia, é algo que é encantador. Então, a vida sexual, ela tá boa, ela tá suprida, ela tá cheia de magia, de encantamento, de paixão, não é? Uma das cartas, a paixão deixa a gente meio encantado, né? Às vezes eu entendo alguém, nossa, eu conheci alguém encantador, cuidado, né? Encantador, às vezes a gente não tá vendo, a gente tá sobre o encantamento, então a gente tem que ficar atento, mas curtir, tá? Então na posição 8 fala isso, se a pessoa estiver sozinha, fala de caminhos abertos, fala de magia, vai fazer sucesso. Se já estiver dentro de um relacionamento, é a magia ali no casal, a magia do relacionamento, e é muito bom. O 1, ele é sempre um começo, é uma virada, não uma virada tão drástica quanto na carta da morte, que não é virada ruim, só é uma virada mais profunda. Mas aqui fala, eu tô numa relação de muito tempo e de repente
tava morno e a gente fez uma viagem, a gente viu tanta coisa e novidade que Mercúrio traz. Parecia uma lua de mel, né? A gente se reencontrou, nossa, então é um recasamento, é um renamoro, um bálsamo ali, tá? Na casa 6, essa posição dos estudos e saúde, o mago para estudos tem aquela vastidão de interesses. Então pode ser que a pessoa inicie, mas tenha dificuldade de terminar. Mas assim, a motivação inicial ela aparece. Isso pode ser para algum curso específico ou pode ser para leitura, para conhecimento de um tema, né? Para descobrir um autor e aí eu começo a ler todos os livros que esse autor publicou sobre qualquer coisa, romance, poesia, não importa. É interessante porque essa posição saúde e estudos parece que não... O que tem a ver a quarta-feira com a gravata, né? Nada. Mas nesse caso específico aqui do mago tem a ver, porque a pessoa ela está em contato com livros que foram lançados ou não, livros que estão, né, com cinema, com teatro, com as novidades, com um grupo de amigos, seja lá com o que for, isso é saudável, a pessoa precisa disso, ela precisa ativar a mente. Então tem algumas pessoas que estão ali no mental, precisa trabalhar o corpo, né? Tem alguma coisa que tem um esgotamento, tem uma estafa. No mago, ele fala da necessidade de trabalhar a mente, pode trabalhar o corpo também, porque o mago, ele é polivalente, né? Ele é multi, mas está falando mais da mente. Mercúrio necessita disso, tá? Então, se você está começando, se você pensa em começar um curso, se você está com tempo livre para alguma coisa, você vai ter essa motivação, você vai ter concentração para isso. Se você precisa apresentar um seminário, apresentar uma palestra, você vai conseguir ser eloquente, você vai conseguir falar bem. E em termos de o mago na espiritualidade e no psiquismo, então ideias novas, capacidade de se interessar por coisas novas, capacidade de se interessar. Não tinha nada e agora tem interesse por uma coisa nova ou tem interesse por muitas coisas novas. Se a gente pensar em termos da espiritualidade, trazendo a religião, pode ser uma pessoa curiosa que queira conhecer. Nossa, eu tenho uma pegada religiosa e eu quero conhecer. Então eu fui aqui numa igreja, eu fui num templo, eu fui num ritual xamânico, eu quero conhecer, eu quero experimentar para ver o que vai me tocar, o que me toca. Ou, como o mago ele gosta de misturar tudo para sair uma terceira coisa, ele pode ir e tirar um pouquinho de cada coisa bacana do que ele foi tocado, um pouquinho de cada lugar, e ali ele traz algo para guiar a vida dele, né? O mago interno vai guiar a vida através daqueles encontros que ele teve, bem genuíno, de uma forma muito o mago de ser. Em relação ao psiquismo, ali a vida, então se for uma mandala para frente, tá falando disso, olha, não tem nada obstruindo o caminho, os caminhos estão abertos, vai experimentar, vai viver, tem muita boa sorte, muita coisa boa aí para acontecer. No trabalho, é algo parecido com a casa 10, que é a do trabalho, parecida com a casa 2. A gente viu que dinheiro não necessariamente está linkado ao trabalho. Para a maioria de nós, mortais, sim, mas para algumas pessoas não, né? Existe uma renda familiar, ou a pessoa, ela fez aplicações durante a vida e ela já construiu o patrimônio e agora ela pode viver daquela renda. Então, às vezes, ou vem um dinheiro, também tem outro caso interessante com o mago. Eu também jogando, isso era para um amigo meu, que ele estava muito apertado ali e vinha um dinheiro sempre da família, tinha uma plantação, a família era uma família que tinha, lidava com plantação de café, assim, no interior de São Paulo, e ele morava no Rio e tal, e aí a colheita tinha sido ruim, e aí um dinheiro que ele imaginava que viria, né, para garantir ali alguns meses, não veio, e ele estava apavorado e tal, e falou
falou assim, cara, tem uma conta que já vai vencer, tô pensando em vender minha bicicleta. E aí sai o mago, eu falei, olha, o mago ele ri um pouco, ri do teu desespero, mas vai dar certo, né? E aí encontrei com ele na rua um tempo depois, e aí? Então, eu sou Cristiane, mas meu apelido é Tita. Aí ele, Tita, o dinheiro mágico apareceu, veio, né? Então o mago ele tem isso, vem alguma coisa que você não estava imaginando, tem você, né, entrou com uma ação ali contra alguma coisa e a coisa estava travada, daqui a pouco, olha, pintou, mesmo que seja pingado, mas aquilo aos 47 do segundo tempo aparece, tá? Então, mas Cristiane, você falou que o mago é rápido, agora você está falando que vem aos 47 do segundo tempo. Primeiro, não há regras para o mago, ou existem poucas regras. Segundo, tem essa questão da risada dele. Ele vai te levar até o último segundo para você aprender a ter fé, para você aprender, né, a olhar a vida de uma outra forma, para esgotar as tuas possibilidades de criação, de você correr atrás. Então precisa disso, tá? Então no trabalho ali é visto como alguém bacana, como alguém criativo, como alguém que pode ter multitarefas e desempenhar todas essas tarefas bem, tá? Nos inimigos ocultos, o que a gente viu? Então, o mago aqui, ele pode estar falando demais. Quando eu começo a pulverizar, eu não resguardo aquilo, as minhas ideias, eu, né, chego para peço uma opinião, conto e tal, aquilo acaba que nunca materializa mesmo, né? Não dá mesmo em muita coisa, porque eu contei, daqui a pouco, aí a pessoa fala, entrou areia, mas você próprio não resguardou. É como a gente fala, um segredo, se ele for contado, fulano não guardou o meu segredo, mas não era segredo, né? Então por que você contou? E isso também, falando em Hermes, né? E aquela expressão fechado hermeticamente, a gente tem uma ideia, a gente tem alguma coisa valorosa, tem alguma coisa interessante que começou agora, até aquilo encorpar tem que ficar resguardado. Quando um bebê nasce, vai uma visita, alguma coisa, mas tem que entrar um de cada vez, tem que ter mais silêncio, tem que ficar pouco tempo, não é qualquer pessoa que pode pegar com a mão suja e tal. Então assim, tem os bebês também da nossa vida, dos nossos projetos de vida, né, de coisas que estão começando ali, um relacionamento começando, estou fazendo as pazes com alguém, um ente familiar, tem algo iniciando, algo delicado, então aquilo até encorpar e ficar mais forte, aquilo ideal é que fique hermeticamente fechado. Ou eu tenho uma dúvida, deixa ali hermeticamente fechado também, para aquilo tomar um novo corpo, depois eu posso abrir, né? Então algo que eu sempre falo, você quer contar uma novidade, uma coisa que vai acontecer? Tá. Mas enquanto a coisa não aconteceu, ela já existe? Não, existe uma ideia, existe um potencial, ele pode estar até super encaminhado. Então espera acontecer. Aconteceu? Aí você vai ter algo para dizer que aconteceu. Enquanto não, guarda para você, ou se necessária, né, você tiver necessidade de pedir realmente uma opinião ou duas, aí sim, de convidar alguém para fazer parte desse projeto, aí sim, mas só para pessoas que só coloca quem faz sentido nessa novidade, senão não. Então o mago ele pode falar do falar demais, ele pode falar do falar de menos, ter um problema na comunicação, ele está no negativo. Se ele tiver invertido na 11ª posição, pior. Pode estar falando de uma certa, não sei se tirania é a palavra, porque tirania a gente vai ver no negativo do imperador, arcano 4, né? Mas a gente vê a questão de uma perversidade, de uma perversão, né? De uma manipulação das pessoas, de uma sensação de intelectualmente ele ser mais dotado que os réis mortais. Então, às vezes, o ego ele tá meio inflado também. Quando você tá jogando para alguém ou para você próprio, sai o mago ali, você tem que pensar, será que eu tô achando todos os meus amigos desinteressantes? Tudo é desinteressante? Eu tô me achando
achando o máximo. Às vezes pode ser, e de repente, ok, né? Então o mundo é tão sem graça e eu sou a pessoa mais inteligente do mundo, acho que não é por aí, né? Então vá tentar novas amizades em outros lugares, mas tenta ver que tem alguma coisa com aqueles amigos que você pode aprender. E o mago também, o drama, que é o mais comum de acontecer, é ter tantas possibilidades, ser tão curioso, ter tantos talentos, e a pessoa não sabe para onde ir, que ele acaba ficando parado, né? Eu tenho tantos interesses, mas se eu for por ali, eu não vou por ali, isso é fato. Então, como disse a Hecate, um caminho, ele é apenas um caminho, vá. Aquilo você vai tirar alguma experiência, algum conhecimento dali. Deu para voltar e ir pelo outro caminho, se você se arrepender, vá, mas não deu, também não era para ser, não necessariamente, né, naquele caminho que você andou que deu errado, ele vai te levar a um outro caminho. Então um caminho é só um caminho, sem drama, sem neurose. E caminhe, senão você fica paralisado ali com, né, eu sempre falo, às vezes a gente chega num lugar que não, ele tem sorvete, mas não é uma sorveteria. E aí você tem o sabor baunilha. Então, você só tem esse sabor. E você chega numa sorveteria com 50 sabores. Você fica, o que eu vou fazer aqui? Como é que é, né? Então, mas experimente um de cada vez. Tem esse, não vai dar para, né? Eu ponho 2 bolas de um sabor de cada, e assim na vida a gente vai fazendo. E o mago, no presente que o universo dá, que é a 12ª posição, é tudo de maravilhoso dele, né? Então essa proteção, posso cometer os meus erros, que vai dar tudo certo, a história para rir, para contar ali, tem a questão do sentimento de potência. Eu vou começar algo, eu não sei como é que é, mas eu sei que vai dar certo, e eu sei que eu vou poder agregar quem tiver que agregar, e, né, eu sinto essa magia em mim. Eu consigo me relacionar bem com o meu mundo externo, consigo me relacionar, né, com as pessoas que estão aí no externo, consigo me relacionar com o meu mundo interno, com as pessoas que estão no meu mundo interno também, consigo bem essa inter-relação, e através disso eu, né, dessa vivência do externo com o interno, eu entro em contato com aquele plano mais subjetivo, com o plano dos mistérios. E aí a gente vai parar por aqui, porque eu já estou quase entrando na aula do Arcano 2, que é a sacerdotisa. Então, até a próxima aula.